Agora que você já sabe que tipo de cristão que você é, qual dos tipos que você é, eu vou falar daqui pra frente de todos os tipos de cristãos. Dos quatro sem exceção, tá? Porque o último tipo de cristão que a gente viu lá no outro vídeo, né, o bonzão, vamos dizer assim, tem algumas coisinhas aí que ele precisa vigiar, tá? Não é só porque ele ouve a palavra, compreende e pratica que ele tá isento de nada, não. Ele tem que ficar mais alerta ainda. E a gente vai falar sobre isso. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o primeiro tipo de cristão, que é aquele que não consegue compreender a palavra de Deus. Deus tem instruções para você, que é o primeiro tipo de cristão, que não consegue entender a palavra de Deus, não se aprofunda, tá? Você provavelmente é um novo cristão, ou você se converteu, mas logo deixou o evangelho, não deu nem tempo de aprender sobre a palavra de Deus, tá? Ou então você se converteu, mas tem tamanha dificuldade de entender a palavra, te dá preguiça, te dá sono, você não gosta de ler a palavra, você não quer, né? Você que é esse tipo de cristão, o vídeo de hoje é para você, é para te dar instruções claras com relação a isso. Então vamos lá. Meu querido irmão e minha querida irmã, a instrução para você está em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 3. Essa é a instrução para você, que é o primeiro tipo de cristão, tá bom? Se você tá caindo nesse vídeo agora de paraquedas, eu sugiro a você que você retorne ao primeiro vídeo para você entender sobre o que eu tô falando e por que eu estou falando isso, tá bom? Então dá uma passadinha lá nos vídeos anteriores para você entender do que a gente tá tratando aqui, tá? Senão você vai ficar perdidão, tá legal? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte: as divisões na igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. O que essa palavra aqui está querendo dizer para você que é um cristão que ainda não compreendeu a palavra? Geralmente, os cristãos que têm dificuldade nesse entendimento da palavra são cristãos ainda muito primários. Eles não conseguiram amadurecer no evangelho. Por isso que podem ser cristãos muito jovens ainda no evangelho, né? Ou pode ser cristãos que entrou pro evangelho, entrou para a igreja, vamos dizer assim, e não demorou nem 2 meses, saiu, largou tudo, né? Ou seja, as pessoas que não amadureceram ainda, pessoas que ainda estão vivendo com ranços, com coisinhas ainda que trouxe do mundão aí, tá? Por isso você não consegue evoluir. Por isso você não consegue compreender a palavra, porque você está mantendo no seu coração, você está mantendo na sua mente, a sua mente não foi renovada, porque você ainda está mantendo no seu coração e na sua mente atitudes, crenças que você tinha quando você não conhecia Jesus. E quando a gente passa a conhecer a Jesus, quando a gente vem para o Evangelho, a gente tem que abandonar as velhas práticas, a gente tem que deixar de lado o que a gente acreditava, né? Muitas coisas que a gente acreditava antes de aceitar Jesus eram coisas que não condizem com a palavra. Então você tem que fazer uma escolha. Ou você fica com as suas crenças antigas, ou você fica com Jesus. Não dá para você combinar crenças antigas com o evangelho, senão você nunca vai compreender a palavra de Deus. Entende por que você não compreende? Você está trazendo coisas, ranços de coisas de quando você se converteu e está mantendo isso no seu coração e na sua mente. E isso está impedindo você de compreender a palavra. Por isso que você não compreende, tá bom? Por isso que a palavra vem até você e o inimigo logo rouba, porque você não consegue apreender, absorver a verdade do evangelho. Quando a gente tem outros pensamentos, outras crenças no lugar da palavra, não dá. Ou fica uma coisa ou fica outra, ok?
O Senhor não disputa espaço com ninguém. Ou você põe ele ali ou ele sai. Ou você põe o Senhor no altar do seu coração ou não, tá? Não dá para ornar, né, vamos dizer assim, coisas do mundo, né? Coisas que a gente traz do mundão secular lá de fora, coisas deturpadas, ensinamentos errados e querer casar isso com o evangelho. Não dá certo. Por isso que você não consegue compreender a palavra. A instrução para você é: Deus quer que você saia desse leitinho, né? Deus quer que você pare com esse partidarismo, né? Você ainda não conseguiu entender que o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que igreja, né? Às vezes você é novo convertido e como você de repente foi bem recebido numa igreja que você está hoje, você acha que nenhuma presta, que só presta aquela que você se converteu, né? Ou então você acha que só ali prega a palavra, né? Ou então você não evolui, você não amadurece, você se converteu há 1, 2 anos, mas continua ali no mesmo nível de entendimento da palavra, não cresce, não amadurece. Por quê? Por causa das suas crenças antigas. Você precisa abandonar hábitos e crenças antigas, disputas que não vão levar você a lugar nenhum. Essa é a casa que você tem que arrumar. Você precisa evoluir, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa ser um cristão maduro, tá? Deus não quer que você, não quer filhos atrofiados. Deus não quer cristãos que se convertem e ficam atrofiados, que não crescem, tá? Deus, uma criança, eu sou mãe, quem é mãe e pai que tá me ouvindo sabe o que eu tô dizendo, né? Uma criança, quando o nosso bebê nasce, a gente alimenta ele com leite. Mas eu não posso ficar alimentando o meu bebê só com leite a vida toda. Senão ele atrofia, ele não cresce. Ele precisa de alimento sólido, ele precisa de um arroz com feijão, né? E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer você evoluir. Só que você se converteu e ficou preso nas suas certezas, nas coisas que você acreditava. E isso não está dando espaço para o evangelho crescer e evoluir dentro de você. E te fazer um cristão forte. Por isso que está acontecendo, essas coisas que estão acontecendo com você. Ok? A palavra está sendo levada, Satanás está levando a bênção da palavra de você, porque você não consegue reter, ok? Então, por favor, Deus está chamando a sua atenção hoje. Você que é esse tipo de cristão, Deus está chamando a sua atenção. E sabe uma coisa interessante? Tem cristão, gente, que às vezes tem 20, 30 anos de igreja e que está assim, como se fosse novo convertido. Por quê? Porque as pessoas não se submetem à metanoia de Deus, né? A mudança, a renovação do vosso entendimento, como diz Paulo. Ela quer ficar agarrada a crenças antigas. E isso impede que você abra espaço no seu coração e na sua mente para a verdade do evangelho. Por isso você não cresce, tá bom? Então essa é a casa que você tem que arrumar. É isso que Jesus quer que você mude. Como que você muda isso? Você muda isso num processo de reconhecimento, reconhecendo que você tem um problema nessa área, que você precisa de mudança, tá? E se aplicando a abandonar velhas crenças, que não vão te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só vão te levar para mais longe do evangelho. Então você precisa abandonar velhas crenças, velhos hábitos, velhas superstições, coisas que não vão levar você a Cristo. Muito pelo contrário, vão te afastar, vão te manter atrofiado espiritualmente. Comece a abandonar certas literaturas, certas leituras que você fazia, né? certos hábitos e crenças que você tinha antes de se converter e você manteve mesmo depois de convertido. Abandone, tome a atitude de abandonar essas coisas. O que você pode fazer, faça. O que você não pode fazer, você vai orar para o Espírito Santo entrar com intervenção e te ajudar a se libertar. Entendeu? Então, o que você consegue fazer e sabe que pode fazer, faça. Tome a atitude e dê o primeiro passo. O restante que você não conseguir lidar é o Espírito Santo que vai ajudar você, tá? Ele tá aí para te ajudar. E aí, o que você não conseguir lidar, algumas vezes você vai precisar da ajuda de uma pessoa mais madura na fé para te ajudar.
Então procure essa pessoa mais madura na fé para ajudar você nessa batalha, para você começar a arrumar a sua casa. Lembre-se que a gente não tem tanto tempo assim, tá bom?